Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou de volta para mais uma palavra de Deus nesta oportunidade. Eu quero, com muita alegria, participar com vocês de mais uma palavra de Deus no capítulo 20 do livro das Revelações do Apocalipse, a partir do versículo 1. Eu quero falar um pouco sobre a prisão da antiga serpente, que é Satanás e Diabo. Eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo e durante esse período que vamos estar juntos, você escolhe o melhor horário, o melhor momento para você dar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. O capítulo 20 do Apocalipse diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Esse anjo não é um anjo qualquer. Esse anjo é um anjo poderosíssimo e ele possui a chave do abismo e ele trouxe cadeias na sua mão, porque ele veio para cumprir uma missão dada por Deus. Por quê? Porque tinha chegado o momento de prender o diabo, a antiga serpente, Satanás, o enganador das nações, o perseguidor do povo de Deus, que durante milênios a sua missão foi matar, roubar e destruir. E nós sabemos que agora chegou o momento dele ser preso, porque chegou o momento do início do reino do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Neste momento, nesta época, Jesus já ressuscitou os mortos, já transformou os corpos das pessoas fiéis que estavam vivas até esse dia, até esse momento, e também já tinha julgado as nações, e agora a prisão de Satanás, porque ele precisava ser preso para que o reino de Cristo possa ser um reino de paz sobre a terra. Porque com esse monstro solto, o mundo ia continuar praticamente quase a mesma coisa. Mas o diabo já estava sendo vencido aqui. Já está chegando o seu fim, o seu tempo determinado, o tempo das suas maldades, das suas destruições, das suas perseguições, das suas matanças, já estava chegando ao final. É claro que depois de 1000 anos, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Mas durante o reino milenial, o reino de Cristo, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo, os eleitos do Senhor, vão reinar com ele durante 1000 anos, para as nações que sobrarem no mundo da grande tribulação, e também para os cristãos, as pessoas que se converteram, que não aceitaram o sinal da besta, nem adoraram a sua imagem. Essas pessoas que estiverem fisicamente serão
governada, dirigidas, ensinadas pelos sacerdotes eternos, que é os eleitos do Senhor, juntamente com Cristo, durante os 1000 anos. E esse anjo desceu com a cadeia na mão e com a chave do abismo, e ele abriu o abismo e prendeu a antiga serpente, que é o inimigo das nossas almas, lá, e colocou um selo sobre ele, e ali ele vai ficar preso por 1000 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz aqui, ele foi lançado no abismo, vai ser lançado no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele. Aqui está falando do que vai acontecer no começo do milênio, para que não mais enganasse as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E o que me chama a atenção aqui, irmão, é que quando ele for solto no final do milênio, inclusive eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, e às vezes nem todos têm conhecimento da palavra de Deus como deve ter, e às vezes as pessoas questionam, falam, mas por que ele vai ficar, o diabo vai ficar preso 1000 anos e depois Jesus vai soltar ele de novo? Por quê? Porque as nações restantes da terra terão que ser provadas por Jesus, igualmente as nações anteriores, até a época da grande tribulação. Vão ter que ser provados. Por quê? E as nações que viverem no milênio, elas terão que ser provadas também de alguma forma, porque nós hoje somos crentes por livre-arbítrio. Aceitemos Jesus porque temos livre-arbítrio, escolhemos o Senhor Jesus, né? Mas nós poderíamos ter escolhido o outro lado. Mas eu, pelo menos, não quero, e tem bilhões de irmãos na terra, uns já dormindo e outros não, que escolheram servir a Jesus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Só que tem muitos que vão entrar no milênio, vão nascer muita gente no milênio, tanto que vai encher toda a terra de gente durante 1000 anos, vai se multiplicar com muito mais rapidez, com muito mais velocidade do que o tempo presente agora que estamos vivendo. Por quê? Porque não vai ter tanta doença, não vai ter problema difícil, porque é o reino de Cristo, vai ser um reino de paz. Vai ter dificuldades também no milênio, não vai ser aquela coisa, entendeu? Porque o inimigo, todos os seus inimigos, ainda não está posto por escabelo dos teus pés. Por quê? Porque o inimigo está preso e ele precisa ser aniquilado totalmente. E a morte ainda vai atuar durante o milênio. Por que a morte vai atuar? Porque ainda vai haver pecado no milênio. Ainda vai haver desobediência no milênio. Vai ser um reino de paz, mas não vai ser um reino completo como o reino eterno. O reino eterno, aí todo mal, toda iniquidade, todo pecado, toda desobediência vai ser tirada, banida da face da terra e das pessoas. E as pessoas vão voltar àquela mesma... as pessoas vão voltar como era nos dias primórdios, quando Deus fez o Éden, o jardim do Éden, e colocou Adão e Eva lá. Eles eram pessoas que não tinham pecado, eram pessoas que conversavam com Deus, eram pessoas que via Deus no começo, mas por causa da desobediência gerou o pecado, e o pecado gerou a morte, e a morte passou a todos os homens.
Por isso é que todos os homens têm que tombar, têm que morrer, por causa do pecado, da desobediência dos nossos pais, dos nossos primeiros pais. E ele vai ser preso durante 1000 anos, e Jesus vai governar o mundo durante 1000 anos, vai ser um rei maravilhoso. Nós sabemos que vai ser um rei de paz, porque o leão vai comer palha e capim junto com o boi, as crianças vão enfiar a mão na cova do basílico, da serpente, e a cobra não vai fazer nada, as crianças vão abraçar o leão, vai acariciar a juba do leão, e o leão não vai fazer nada, o urso, os tigres, os animais, não vai fazer nada com os humanos. Por quê? Porque o causador de todo mal, de toda maldade, de toda morte, de toda coisa terrível, agora está preso por 1000 anos. Está preso por 1000 anos. Quando eu falei aqui o causador da morte, eu estou falando o causador da morte espiritual. Porque a morte física, ela é gerada pelo pecado, entendeu? O pecado é que traz a morte, entendeu? Porque a morte é um ser que Deus ordenou para punir o homem pecador, que é todos nós somos pecadores. Mas o fulano aceitou Jesus, ele aceitou Jesus como Salvador, ele agora tem vida nele, vida eterna. Quando ele tombar, ele morrer fisicamente, porque a carne, ela vai morrer por causa do pecado. Mas aquele que aceitou Jesus como Salvador tem vida eterna já garantida por Cristo Jesus nosso Senhor. Agora, no período da vinda do Senhor Jesus, logo que terminar a grande tribulação, aqueles que são fiéis ao Senhor, que estiverem vivos, vão ser transformados num corpo glorioso, e aí não verão a morte. Mas aqueles que morreram em Cristo com obediência, mas contudo morreram antes da vinda do Senhor, antes do arrebatamento, eles terão que morrer para que se cumpra a palavra do Senhor, entendeu? Agora eles vão ressuscitar, também vão receber um corpo glorioso e vão receber vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas as nações que entraram no milênio fisicamente, que vão trabalhar, que vão edificar, que vão zelar da terra, que vão plantar, vão colher, vão levar as suas ofertas todos os anos em Jerusalém, lá no Monte Sião, no templo que vai ser construído no começo do milênio. Essas nações, elas vão ter que passar por uma provação. Por isso que quando terminar o 1000 anos, entendeu? Importa que o inimigo seja solto por um pouco de tempo. O que eu quero falar rapidamente sobre esse pouco de tempo para os irmãos entenderem? Quando terminar o milênio, vai ter um período de um tempo determinado, que eu não sei se vai ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu não sei. Eu só sei dizer que vai ter um tempo. Igualmente, eu acredito que vai ser um tempo mais ou menos igual vai acontecer agora, logo que terminar a grande tribulação. Quando terminar a grande tribulação, vai ter um tempo determinado por Deus, que está profetizado lá no livro de Daniel, que logo em seguida o término da grande tribulação, porque nesse tempo de 75 dias que vai ter determinado por Deus, esse período para poder entrar o milênio, quando terminar a grande tribulação para começar o milênio, vai ter 75 dias no meio aí, entre o milênio e a grande tribulação. Esses 75 dias é que vai acontecer o arrebatamento, vai acontecer o derramamento da última taça, vai acontecer o julgamento das nações, a prisão de Satanás, e aí entra o milênio, a festa
dos tabernáculos, que é a festa, a última festa desta era da humanidade até o milênio, que começou lá no livro de Êxodo e se estendeu essas festas, que é os tempos determinados, que é revelado sobre as festas de Deus. E aí a palavra de Deus é muito clara, que essa festa dos tabernáculos, que hoje os judeus praticam, ela representou todos os tempos determinados. As festas, a Páscoa, Asmo e Primícia, e todas as festas, as 7 festas de Deus, representam os tempos determinados de Deus. Quando Jesus veio na terra, ele cumpriu a Páscoa e Asmo junto. E depois a festa das primícias, que é a sua ressurreição, né? A Páscoa fala da crucificação, o Asmo fala do pão, ele como pão vivo que desceu do céu, e primícia fala da ressurreição, da sua ressurreição, e 50 dias após, ele subiu com 40 dias depois da ressurreição, aí ele falou, se eu não for, não enviarei o meu Consolador. Ele subiu e desceu o Espírito Santo. O Pai mandou uma parte de si próprio, porque Deus é o Espírito Santo, e o Espírito Santo que opera hoje no mundo é a própria força, a glória de Deus, uma parte de Deus, que é derramada sobre a humanidade na terra, entendeu? Porque ele falou que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, e ele cumpriu essa palavra na vida das pessoas. Hoje até o ímpio, conforme a situação que ele tiver, que ele viver, o Senhor livra ele de muitas coisas. Até o homem mau, às vezes é guardado por Deus, por quê? Pelo Espírito Santo, é protegido às vezes pelo Espírito Santo. Deus cuida de todos, ainda que o homem morra depois da desobediência, ele poderá até perder a sua alma, mas ele também foi um participante das bênçãos de Deus. Porque o que faz a terra produzir, o que faz chover, o que faz a planta nascer, o que gera o alimento, tudo isso é glória do Espírito de Deus na vida da humanidade. O Senhor cuida de todo mundo, apesar do homem ser ingrato e não reconhecer, mas o Senhor é maravilhoso, e através do Espírito Santo ele opera e cuida de todas as pessoas, até mesmo o ímpio é beneficiado e abençoado por Deus, porque esse Deus é maravilhoso. Mas no final do milênio, voltando ao assunto aqui, ele vai ser solto, Satanás vai ser solto, e ele vai sair a enganar essas nações que vão ver no milênio, e vai conseguir enganar muita gente. Muitos vão seguir ele, e ele vai formar um grande exército, Gog e Magog, para fazer guerra contra Jesus, o Cordeiro de Deus, e o povo lá em Jerusalém, a igreja do Senhor. Aí a Bíblia diz que vai descer fogo do céu e vai consumir eles todos. Então o diabo vai ser lançado no lago de fogo, aonde já está o falso profeta e o anticristo, né? O anticristo e o falso profeta vai estar lá jogado já, porque o anticristo vai ser jogado no lago de fogo antes de começar o milênio. O falso profeta também. E as nações que tiveram a oportunidade de crer no Filho de Deus e não quiseram, vão ser lançadas também no lago de fogo. Mas no final do milênio, quando Satanás for solto por um pouco de tempo, ele vai fazer guerra de novo contra Jesus e contra os santos. Mas aí ele vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com todos aqueles desobedientes. Porque Deus, ele vai fazer uma seleção do povo dele. Por isso que vale a pena a pessoa servir a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, porque se ele brincar com as coisas de Deus, é perigoso ele perder a salvação. Porque vai ter gente que vai viver no milênio, e vão pecar e vão morrer, e vão ressuscitar lá no juízo final e vão ser condenados. E vai ter pessoas que vão ver no milênio e vão ser jogadas no lago de fogo, porque vão seguir Satanás outra vez. O povo vão voltar a adorar o diabo. Igual os homens hoje adoram o diabo,
através da mentira, do engano, da falsidade, através das drogas, do crime, de todo tipo de coisa, da prostituição, todo tipo de vaidade, de coisas que o mundo oferece, essas pessoas vão perder a salvação, exceto se elas aceitarem Jesus como Salvador, se arrependerem dos seus pecados, elas serão salvas. Do contrário, vão ser lançadas no lago de fogo. E no final do milênio, essas pessoas que vão ver no milênio também vão pecar. Muitos vão pecar porque vão seguir o diabo. Está vendo, irmão? Como que pode uma coisa dessa? As pessoas viverem num reino de paz. Jesus vai estar reinando lá em Jerusalém, juntamente com a igreja. Entendeu? As nações vão ir lá para ver o Senhor Jesus, vão ver eles lá. E muitos já vão servir o diabo depois. Então o ser humano é muito complicado. O diabo vai conseguir. Agora, por quê? Alguém já me falou isso. Mas por que vai acontecer isso? Entendeu? Por que vai acontecer isso? Porque se as pessoas já viveram o milênio, por que vão seguir o diabo de novo? Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, ele prova o homem para poder ver quem que realmente serve a ele de verdade e quem não serve. Tem pessoas que a gente pensa que serve a Deus, mas não serve, porque ele serve mais o mundo do que a Jesus. Ele serve mais o diabo do que a Jesus, porque ele pratica tudo que o mundo oferece, vai na igreja, canta rindo, quando chega segunda-feira está no pecado de novo. A vida dele é uma miséria, é um atrapalho, mas está lá cantando, está lá dizendo que é crente, entendeu? Mas não é, na verdade não é. Quem é crente de verdade, ele não vive o mundo, ele vive cada dia mais se afastando do mundo, para cumprir aquela palavra que fala lá no Apocalipse, no final do Apocalipse, quem é limpo, limpe-se mais, mas quem é sujo, suje-se mais. Então não tem cura para aqueles que escolhem, ser sujo, ser imundo na presença de Deus. Cada dia ele vai se sujar mais. E Deus vai dar oportunidade para todos, porque o homem tem livre-arbítrio, e Deus vai deixar o cara escolher. E muitos vão escolher ficar do lado do mal e vão ser lançados no lago de fogo. Todos os desobedientes serão lançados no lago de fogo. Então nós vemos que a Bíblia, ela é maravilhosa, ela é muito clara, entendeu? E eu só vou ler aqui para confirmar algumas coisas que eu falei que eu não estava lendo. E a Bíblia fala que Satanás foi preso, e João evangelista teve essa visão, ele viu, e ele foi lançado no abismo, como eu li, e encerrou ele lá no abismo por 1000 anos, e pôs selo sobre ele, e depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, a Bíblia diz que João viu tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Aqui é a igreja, o povo de Deus, vão ter autoridade para julgar as pessoas. E vi as almas daqueles que foram degolados durante a grande tribulação pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, viu? Não adoraram a besta nem a sua imagem. O que é adorar a besta com a sua imagem? É fazer a vontade do anticristo, do mal, que vai reinar durante a grande tribulação, 3 anos e meio. E não receberam o sinal em suas testas. Então as pessoas que não adoraram a besta, nem adoraram a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem na sua mão, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, quer dizer, aqueles que morreram na desobediência não reviveram, exceto aqueles que faziam parte da igreja, faz parte dos eleitos, e aqueles que são vivos, que faz parte dos eleitos. Os outros não vão reviver, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E bem-aventurado e santo
aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Amém? Que Deus abençoe o coração de todos vocês. Quero pedir para você não deixar de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e vamos atrás das almas, porque se nós fechar a nossa boca, nós se calar, as pedras vão clamar. Nós temos que transmitir o máximo que pudermos da palavra de Deus, porque tem muita gente aí que não quer Jesus, mas tem muitos que querem, e a palavra de Deus pode resgatar essas pessoas para a glória do nome do Senhor. Fique com Deus, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.